Olá, pessoal, bem-vindos ao nosso podcast, o Pod Nutri. Eu sou Lidiane Magalhães e estou aqui para falar com vocês a respeito dessa maravilhosa ciência da nutrição. Falar de uma forma simples, objetiva, clara, para todos nós entendermos definitivamente o que essa ciência diz. E aqui hoje comigo, como sempre, minha companheira, Josiane Silva. Bem-vinda e obrigada. Eu que agradeço mais uma vez. Olá, pessoal. E eu tô aqui para colaborar, né? Para trazer as dúvidas que aparecem, né? Que as pessoas mandam para você lá no seu Instagram ou aqui mesmo no YouTube. Só que hoje eu quero falar uma dúvida minha. Vamos lá? Então, vamos lá. Eu tava lá no supermercado e eu fui comprar leite condensado. Certo. Tá? Eu sou louca pelo brigadeiro. E o que eu achei estranho, na verdade, é que eu vi que tinham duas embalagens de leite condensado da mesma marca. Só que essas duas embalagens, elas tinham uma ligeira diferença entre uma e outra. E o preço era muito diferente. Uma era bem mais cara que a outra. E o que eu achei estranho é que, por exemplo, não era promoção, não estava perto do prazo de validade nem nada. Então, eu não entendi por que uma marca ia fazer dois produtos iguais, com embalagem diferente e com preço bem diferente. Isso que eu achei estranho, porque até então eu não tinha isso, né? Leite condensado era um só e pronto, acabou. E cada um tinha uma marca e a gente escolhia só pela marca. Por que agora aparece esse tipo de coisa no supermercado? Então vou te contar um segredo. No período da pandemia, a gente percebeu que as pessoas perderam um pouco o poder aquisitivo, as coisas aumentaram muito de preço. E principalmente essas coisas consideradas, vamos dizer assim, supérfluas, que não são essenciais, não é como o seu arroz e feijão, por exemplo, do dia. Essas coisas acabaram tendo uma queda nas vendas. Porque, veja, se o meu poder aquisitivo caiu, então se eu perdi o emprego ou se eu não tenho mais dinheiro, as minhas escolhas no mercado vão ser diante daquilo que é prioridade. Sim. E muitas coisas vão ficando para depois e deixando de comprar. Então, a indústria, vendo essa situação acontecer, eles tinham que pensar em algo que barateasse o preço do produto. E como é que você vai baratear o produto se ele é daquela forma e ele tem que ser feito daquele jeito? Caro. Então, pois é, o que eles pensaram? Então, modificar a formulação. Só que modificar a formulação, ela tem que ser parecida com a original, para poder ter o mesmo efeito. Então, vamos dizer, por exemplo, um leite condensado que não sirva para fazer um brigadeiro, não serve. Tá? Então, ele tem que ter a mesma função. Bom, e aí o que aconteceu? O que aconteceu é que, para baratear o custo, eles criaram alguns produtos utilizando misturas. Então, por exemplo, o leite condensado, o que é o leite condensado? Então, vamos entender primeiro o que é. O leite condensado é um produto que se obtém tirando cerca de 60% da água do leite e acrescentando açúcar. Então, fica aquele cremoso. Sim. E isso é o leite condensado. Então, ele é leite e açúcar. Ok, esse é o leite condensado. Acontece que o outro produto não pode se chamar leite condensado, apesar da embalagem, elas são diferentes, mas elas são muito parecidas. Muito parecidas. É fácil de confundir. Se você pega, sem prestar atenção, você pega qualquer uma. O outro chama-se mistura láctea condensada. E o que é essa mistura? É uma mistura. Então, ela pode ter amido, que é a famosa maisena, açúcar, gordura vegetal. Eles colocam, às vezes, adoçante também, para o sabor ficar mais doce. Então, ele é uma mistura e soro do leite. Então, não é nem leite. Tem leite, tem algumas formulações que tem leite, mas ela não é de leite, porque o leite condensado é leite. É leite. Leite e açúcar. Essa mistura tem leite, entendeu? Ela não é puro leite, ela tem leite. Se a gente pensar, por exemplo,
na composição. Aí vocês podem pensar assim, mas será que não é a mesma coisa? Não dá no mesmo? Porque você abre a lata, é muito parecido, enfim, né? Você não tem como diferenciar muito um do outro aberto. Se você olhar, você não sabe. Experimentar, o sabor também é muito parecido. O leite condensado, se a gente pegar 100 gramas dele, vai ter em torno de 9 gramas de proteína nessa formulação. Tá. Essa mistura láctea em 100 gramas vai ter em torno de 3 gramas de proteína. Nossa. Por quê? Porque não tem o leite totalmente como tem no leite condensado e é completado com outros produtos, com açúcar, amido e etc. Para engrossar, né? Para engrossar. Então, assim, a gente, obviamente, eu não posso usar o leite condensado como uma fonte proteica. E veja, 100 gramas de leite condensado é 1/3 da lata, né? 1/4 da lata. A lata tem 400 gramas. Então, é bastante coisa. Ninguém vai comer isso todo dia para fazer como fonte de proteína, tá? Então, não é uma fonte de proteína, mas a título de comparação, a gente consegue perceber que um produto é inferior nutricionalmente do que o outro. Só que aí barateia o custo dele. Então, pode ser, por exemplo, que uma confeitaria, etc., use esse produto, que barateia o custo dela, mas pode ou não passar para o consumidor, o sabor pode ou não ser igual, enfim. Mas é uma forma de conseguir vender o produto deles mais barato. Entende? Com algo que vá fazer, digamos assim, a mesma... Faz as vezes do leite condensado. Ele engrossa o brigadeiro. Só que ele não é exatamente a mesma coisa. Nossa. Nesse contexto também, a gente tem outras coisas. Porque o leite condensado, eu estou dando um exemplo que foi o que você trouxe para mim. Que me chamou a atenção lá no Mas supermercado. tem muitos outros produtos. Por exemplo, existe o leite em pó, certo? Tem o leite em pó, que a gente conhece e tudo mais. Então tá lá, leite desnatado em pó, leite integral em pó, enfim, leite em pó. Esse é o leite. O que é esse leite? É o leite, geralmente, né, a maioria deles é o leite da vaca mesmo, o leite... de vaca, ele é colocado numa centrífuga na indústria e depois o produto dela ainda passa por uma secagem para virar o pó. É leite. É puramente leite. É leite o que seco. se extrai é o soro, que é a parte líquida do leite. O restante virou leite em pó e é leite em pó. O outro irmão, similar, parecido, chama-se composto lácteo em pó. O que é o composto lácteo em pó? O composto lácteo em pó, ele tem que ter na sua formulação pelo menos 51% de leite. O resto é resto do que a marca for usar. O que é o resto? Amido, soro do leite, manteiga, amido, creme de leite, açúcar. Mas vende como leite em pó, por exemplo, para criança? É a mesma, é muito parecido com a história do leite condensado. As embalagens são parecidas. Se vocês olharem, presta atenção quando vocês forem no mercado. Observa as embalagens. Elas são parecidas, a cor, o jeito, é muito parecido uma da outra. A diferença que tem, por exemplo, uma pode ter um desenho azul, a outra vermelha, ou coisas simples, mas é muito sutil. Né, na percepção. E no rótulo tem que estar escrito. E está escrito composto lácteo em pó. E não está escrito porque eles são bonzinhos e, puxa, vou contar. Não, é lei. Porque existe uma legislação de rotulagem onde você não pode mentir sobre o produto que você está vendendo. Não sei se vocês lembram, há pouco tempo atrás, não tem tanto tempo, teve uma hamburgueria que estava vendendo um lanche e o lanche era de picanha. Sim. E a picanha não tinha nem passado por ali perto, né? Não tinha nem cheiro daquilo. E alguém denunciou, porque de fato era uma propaganda enganosa. E eles tiveram que tirar o produto, eles foram multados, enfim, houve toda uma situação. Então você não pode mentir o que tem o seu produto. Isso está na lei.
Né? Até porque, por exemplo, tem muitas pessoas, se você não diz que tem um componente naquele produto, tem pessoas que têm alergia. Então, não tem como você não dizer isso. Tá na lei, você tem que dizer. Então, assim, a rotulagem é obrigatória. E está escrito. Só que, às vezes, misturado no meio de um desenho, uma letra, às vezes, não tão perceptível. E o que, de fato, a pessoa percebe é a embalagem. E algumas embalagens têm uma aparência que é muito familiar. Sim. Então, a cor daquele produto. Então, eu pego aquele da lata amarela, pega aquele da embalagem X. Então, você já vai direto. Sim. E aí, chega lá, um tá mais barato que o outro, automaticamente você vai pegar o mais barato. Só que da mesma forma como o leite condensado, esse produto composto lácteo em pó também tem uma composição nutricional inferior. Então vamos pensar assim, comparando um com o outro. De novo, a gente vai usar um padrão de 100 gramas, tá certo? Só para a gente ter uma ideia. Então, em 100 gramas de leite em pó, tem mais ou menos 500 calorias. Tá. Do leite. Do integral. Em 100 gramas do composto lácteo, tem 446 calorias. Aí você pode me dizer, puxa, mas tem menos caloria. Ué, se tem menos caloria, melhor. Não é? Não é? Não e sei. Aí? Não é? A ideia não é essa? Menos caloria? Teoricamente. Então, se a gente olha um produto simplesmente pelo valor calórico, a gente faz uma comparação assim. Por exemplo, um copo de suco de laranja, sei lá, de 250 ml. Vamos dar um valor também médio. Tem mais ou menos aí umas 100 calorias. Um copo de suco de laranja. Um copo de refrigerante diet tem 0 calorias. Quem é melhor? O de laranja, com toda certeza. Mas o outro tem 0 calorias. Mas a laranja é fruta, né? É por isso que a gente não pode comparar um alimento com algo que não tem sentido. Eu não posso comparar um produto natural, que é uma fruta, só laranja espremida, com um outro produto que é obtido, é ultraprocessado, é cheio de corantes. Pelo amor de Deus. São outras coisas. Mas existe essa questão, sabe? Não, mas o outro não tem caloria, então eu vou tomar esse porque não tem caloria. Então a gente nunca pode simplesmente olhar o produto pela caloria. Então, se eu estou falando que a gente não pode olhar pela caloria, então o fato do composto lácteo ter menos caloria, isso não vai poder contar tanto. Vamos ver outras composições. Lembra que eu falei da proteína? Sim. Aqui o leite pode ser considerado como fonte proteica. Claro. Pois é. Em 100 gramas de composto lácteo, tem em torno de 14 gramas de proteína. Em 100 gramas de leite em pó integral, tem quase 30. Nossa, mais que o dobro. É muita coisa, é muita diferença. Então, se a gente pensar, mas e se uma criança for usar? Ela está em fase de crescimento. Proteína para construir músculo. Ela está tomando leite? Não, ela está tomando um produto inferior com uma composição nutricional inferior. Não é suficiente. Não é a mesma coisa. Outra, eu estou falando de novo, por exemplo, em criança. Qualquer pessoa, mas eu estou dizendo criança. Principalmente. Né? Fase de crescimento. O que precisa crescer? Músculo e osso. Então, a composição de cálcio. No leite em pó integral, normal, tem mais de 900 miligramas de cálcio em 100 gramas. No composto lácteo, em torno de 600, 650. Então, todo dia, isso é muita diferença. É muito menos. Entende? O acúmulo para menos, né? Exatamente. Acaba sendo um produto absolutamente inferior. Tem mais também, não para aí. Tem o iogurte e a bebida láctea. Você já viu isso? Não. Não é só chegar lá, eu vou lá e pego, enfim. Na verdade, eu conheço pelo nome da marca, que a gente não pode falar. Mas é iogurte. Isso. E não é iogurte. Nem todos são. Ai, meu Deus. O iogurte é o leite fermentado, certo? Com bactérias e tudo mais, é uma coisa normal. Boa, né? Isso, bactérias saudáveis e tudo mais. Beleza, então tem o seu leitinho lá que vira iogurte. O composto lácteo
né, a bebida láctea, vamos dizer assim, ela é uma mistura de leite com soro de leite. Então, ela também vai ter uma qualidade nutricional inferior em relação ao iogurte. Então, sempre que você for comprar um produto, sempre que você for ao mercado, enfim, observa, ele vai sempre ser mais barato, mas observa o porquê, observa o que está escrito. Se estiver escrito composto, qualquer outra coisa, bebida, enfim, e não o nome leite integral, iogurte, enfim, nada disso, é um produto de qualidade inferior. Ele não é só mais barato. Então, é uma forma que, de novo, a indústria encontrou depois da pandemia, isso se exacerbou antes, não era assim, justamente para que as pessoas pudessem ter acesso às coisas. Olha só que interessante. Nossa, mas, de novo, quem tem poder aquisitivo, assim, acaba optando pela qualidade. E, assim, o leite é o que acho que me pegou mais, porque, gente, é para criança. Né? Assim... A criança, acho que é importante tomar o leite, sim, né? A criança maior de 2 anos, que provavelmente já não está mais amamentando, ela vai usar leite ou fórmula ou leite de caixinha, como, enfim, a maioria das pessoas acaba usando. Só que quando você vai comprar um produto e esse produto não é exatamente aquilo que ele parece ser, você tem uma certa sensação de que, tá tudo bem, é mais barato, mas é da marca X ou Y, é uma marca famosa, conhecida, então não vai ser ruim. Ele não é ruim em questão de segurança no consumo, enfim, ele não é um produto que vai trazer um risco à sua saúde, não é esse o ponto. Mas a composição nutricional é de qualidade absolutamente inferior. Nossa, é pobre, né? É um produto pobre. Nossa, e eu sempre achei também, inclusive tem aplicativo, então fala assim, vamos calcular a quantidade de caloria. Isso. E todo mundo só quer saber da caloria. Esse é o ponto, sabe? Isso que é o mais importante. Então, a gente precisa, é importante aprender a olhar o rótulo do produto, né? A rotulagem do produto que teve recentemente uma atualização, saiu uma lei nova, trazendo outras informações, que, aliás, assim, a gente tem, daria até um outro podcast só para falar sobre isso. Eu acho que daria uma aula. Porque é bastante informação, mas são coisas importantes que às vezes a gente não sabe ver. Porque quando a gente não consegue ler ou entender ou interpretar aquilo que está escrito no rótulo, então você pode estar entrando numa certa armadilha, vamos dizer assim, porque você não sabe, você não tem certeza se aquilo é bom ou não, fica difícil escolher um produto, entende? Por exemplo, se você olha uma tabela nutricional, aí um produto está dizendo que tem, sei lá, 10 gramas de proteína, o outro está dizendo que tem 5 gramas de proteína. Se você está procurando um produto com proteína, você vai pegar o que tem 10. Tudo bem, aparentemente esse aqui tem mais. Só que pode ser que esse aqui tenha 10 gramas de proteína em 100 gramas de produto. E aquele tenha 5 gramas de proteína em 10 gramas de produto. Então, a quantidade pode fazer a diferença. Isso só que a hora que você olha, padronizado? Existe uma padronização, mas existe também as pegadinhas dentro disso. Então, é importante olhar e saber ler dentro do rótulo o que é que está certo e o que é que não está certo. Essa é a grande questão. Então não é só a caloria e só... Nunca deve ser só a caloria. Quando você olha simplesmente só para a caloria do produto, você vai cair nessa comparação que eu fiz, que você pode falar, nossa, mas é um absurdo. Não é. Se você olhar, as pessoas muitas vezes acabam fazendo esse tipo de comparação. Sabe? Não, mas esse produto não tem caloria. Mas não sei o quê. Por exemplo, uma pessoa que usa, sem falar de produto industrializado, um chá. Tá. O chá é um produto que traz, por exemplo, camomila, que acalma, esse tipo de coisa. Uma sensação muito mais de acalanto do que exatamente... Né? E o teor, o valor nutricional do chá é baixíssimo. Então a pessoa fala assim, em vez de tomar leite, agora eu resolvi tomar chá. Não é uma troca
que faça sentido. Porque a pessoa só está falando da caloria. Mas Entende? Agora, o leite, por exemplo, comparando com chá, não dá. É a mesma coisa que você falava. Água e o vinho. Não é a mesma coisa. Ah, mas é tudo líquido? Não é. Não é a mesma coisa. A questão da composição nutricional é o que faz completamente a diferença. E essas, né, isso que a gente está falando aqui, do leite, enfim, todos esses produtos, outros produtos também têm aparecido nessas mesmas variações, diminuindo o valor nutricional das variações. Então, por exemplo, o requeijão, sabe aquele do copo, assim? Ai, meu Deus. Então, tem o requeijão, ele tá lá escrito requeijão. Aí dentro do requeijão tem o requeijão light e tudo mais, mas é requeijão. Mas tem também a mistura de requeijão com queijo, com gordura vegetal e amido. Ou produto cremoso sabor requeijão. Nossa, isso é pior ainda. Que acho que é composto de requeijão, pelo menos deve ter leite. Esse daí não acho que nem amido, talvez deva ter bastante amido para poder dar a consistência. Sim. Aí é só observar de novo a composição nutricional desse produto. Tem também o queijo ralado, você acredita? Tem a mistura alimentícia com queijo ralado. Aí você fala, mas o que põe junto com queijo? Amido. Amido? Nossa, mas... sei lá, faz uma massinha lá. E rala e... mistura tudo. Ai, gente, amido. E o preço de hoje, por exemplo, você vai no mercado, né? Depende da região, claro, de que você estiver nos assistindo. Mas vamos pensar, por exemplo, aqui em São Paulo. Um pacote de queijo ralado de 100 gramas de uma boa marca, em torno do quê? Uns R$12, mais ou menos? Caro. Em torno de R$12, vamos dizer assim. Esse produto, da mesma quantidade, em torno de R$4, R$5. Nossa, ele é muito diferente. É muita diferença. Só que não nem de perto é a mesma coisa. Não tem como comparar, são coisas absolutamente diferentes. Eu achei que era a casca ralada. Mas mistura lá no meio, você não sabe. Mesmo que fosse a casca, pelo menos era o queijo. Mas a casca é queijo, não é? Então a casca é o queijo. Quando rala esse queijo ralado, rala inteiro, rala a casca, rala tudo. Isso você não tira a casca para ralar. Não é assim que funciona. Mas a grande questão é algo onde a gente pode estar consumindo por aí sem saber, achando que está comendo queijo, enfim. Tem também o doce de leite. Tem o doce sabor doce de leite. E tem o doce de soro do leite. Soro? Do soro do leite. E como é que faz isso? É soro e açúcar? Soro, açúcar, um pouco de leite. E bastante amido, né? Para poder... Nossa, gente, o milho tá... Meu Deus. Pois é. Agora tem um aqui que você vai gostar. Já ouviu falar no sabor chocolate? Ah, como assim? A barra? Um produto. Você vai lá, compra um produto. Eu vou dar o exemplo de um bombom redondinho, com a embalagem cor-de-rosa, brilhante, assim. Sei. É uma dança? Bombom antigo, um bombom bem antigo. Aquele que já tem muitos anos. Isso, um certo aí bombom. Este bombom era de chocolate. Hoje, se você pegar o rótulo, você vai lá ler cobertura, sabor, chocolate. Não é chocolate? Não. Aí você fala, mas como é que pode ser sabor chocolate? Então, se você ler, até eu anotei aqui os ingredientes. Então, o primeiro ingrediente que vem nesse produto é açúcar. Na lista de ingredientes, o primeiro que aparece é sempre o que tem mais. O segundo é gordura vegetal hidrogenada. O terceiro é gordura vegetal. Aí vem farinha de trigo. Farinha? Farinha. Que acho que tem a casquinha, né? Isso. O biscoitinho. Soro do leite em pó, amendoim, cacau em pó. Olha onde entrou o leve sabor do chocolate. Farinha de soja, gordura de manteiga, sal, castanha de caju, óleo vegetal e os outros produtos que eles usam de Nossa, estabilizante. até o amendoim tá lá para trás também, porque é o
O Seria o recheio- sabor principal. Nossa, e o primeiro é o açúcar. Açúcar. E o segundo é gordura vegetal hidrogenada. Nossa, então é açúcar puro. E é Açúcar esse daí e que o povo gordura. fala que tem umas 300 calorias, não? Um negócio assim? A questão, ó, o valor calórico dele, de novo, né? Não adianta você olhar a caloria. Você tem que olhar a composição daquilo que você está comendo. Tem um outro bombom, digamos assim, do mesmo tamanho, mas tem um nome estrangeiro, enfim, começa com F. E ele tem uma casquinha assim, ele parece um brigadeiro. E eu sei. vem numa. Parece uma forminha de brigadeiro. Esse é de chocolate. Tanto que o primeiro ingrediente está lá: chocolate ao leite. Então ele é de chocolate. Não, realmente ele é. E eu não estou falando aqui, eu não tenho absolutamente nenhum conflito de interesse com nenhuma marca, nem com nada. Simplesmente estou falando de coisas que estão explícitas, estão lá. Você vai na gôndola do supermercado, você vai ver, o produto está lá. Então é só olhar. Poder fazer a escolha melhor Exatamente. também, né? Então a questão não é só caloria e nem só preço. Depende daquilo que você está procurando, o que aquilo se ele supre a sua necessidade. Porque se for um produto e você estiver procurando simplesmente por preço, você tem a consciência de que você está comprando algo inferior. E aí, nesse sentido também, por exemplo, uma pessoa que tem um poder aquisitivo menor, e aí, infelizmente, ela vai precisar fazer escolhas, talvez ela faz uma escolha, uma outra coisa que tem um valor nutricional mais baixo, mas, por exemplo, o leite ela mantém porque é importante para a criança, Exato. por exemplo. Então, ela vai ter uma escolha melhor quando não troca o leite por esse composto lácteo. Ai, gente. Nossa, principalmente para criança. Pois é. Nossa, então agora você tem que olhar a marca, tem que olhar preço, não é só prazo de validade. Meu Deus. Tem muita coisa para olhar no rótulo do produto. Tem muita coisa. E eu acho que todos já perceberam, tem muita coisa escrita com uma letra tão pequenininha. Porque assim, tem que estar no rótulo. Tá lá. Agora, se você não consegue enxergar, se estiver muito pequeno, aí já é outro detalhe. É outro detalhe. Mas ninguém pode dizer que não tá. Não sei se você percebeu, mas eu falei algumas vezes soro do leite. Tá. Por que você acha que eles usam o soro do leite? O que é o soro do leite? Pelo que você falou, é a parte líquida do leite. Pelo menos no leite em pó, eles separam essa parte líquida, aí deixa só a outra, passa lá para um processo que deixa virar pó. Isso. Soro. É o soro do leite. Tá, então o soro é a parte líquida do leite. Mas se a gente pensar no leite, ele é todo líquido. Por exemplo, quando faz a coalhada, ele sai aquela parte, o soro, e fica ali... Uma outra parte. Uma outra parte que é mais grossa. Sólida. É. Isso. Tá, então estamos chegando lá. Para fazer o queijo, não é a mesma coisa? Sim. É o processo da coalhada, só que é um pouco mais. Então, você concentra a proteína do leite, você concentra algumas coisas do leite e ele fica firme. Forma o queijo e sobra um líquido claro. Que é o soro. Que é o soro. Tá? Então, para a gente pensar, para fazer 1 quilo de queijo, eu preciso de 10 litros de leite. Sim. Se para 1 quilo são 10 litros de leite, então 90% desse leite é soro. Certo? Sim. A maior parte dele é soro. E o que concentra vira queijo. Tudo bem. Só que esse soro de leite, vamos imaginar uma fábrica, uma indústria muito grande que faça leite em pó, que faça queijo, que faça esses produtos. Quantos milhões de litros de soro de leite são produzidos no dia? Nossa, muita coisa. Não dá nem para imaginar, concorda? É um número muito alto. E aí descarta isso aí? Então, e se descartar, vai descartar onde? No esgoto, vai para... No rio? No rio. Pois é, era isso que era feito. Só que isso é proibido. Porque a gente pode pensar assim, puxa, mas é só soro do leite. Ué, não é um produto químico, contaminado, nada disso. De fato, não é. Só que o soro de leite, ele é nutritivo também. Ele tem compostos do leite. E quem gosta disso? Bactéria.
Então, vai dar uma superpopulação de bactérias patogênicas que vão contaminar o solo, contaminar a água, contaminar tudo. Nossa. Então, você não pode descartar o soro do leite assim. Existe um processo para descarte. Só que, por que descartar se você pode aproveitar? É bacana. É bacana. Digamos assim, se a gente pensar na questão de sustentabilidade e tudo mais... Sim, bacana. Ok, mas também tem um custo para descartar esse soro de leite de forma adequada. Então, Sim. também é mais vantagem você usar esse produto para fazer alguma coisa do que você pagar para descartar. Tá. Então, tem todo aí um contexto. Dá para ganhar uma graninha em cima, Isso. né? Se a gente pensar no leite, então, o leite, né, todo ele, a maior parte dele, né, a proteína do leite, são, digamos assim, 2 tipos de proteína. Uma chama-se caseína. Caseína. Isso, a caseína é 80% das proteínas do leite, é o grupo das caseínas. Então, vamos dizer assim, caseína, tá? Esta proteína, ela é a mais predominante, ok. Esse soro de leite, essa composição que ele tem no soro, ele é capaz de formar gel. Ele absorve água, ele forma gel. Por formar gel, ele pode ser utilizado, por exemplo, para fazer carne processada, para fazer produto assado, pão, molho de salada e tudo mais, porque ajuda a emulsificar e ajuda a emulsificar, que é misturar a gordura, e ajuda a formar um gel. Então, eu ponho menos coisas de algum outro produto e posso usar o soro do leite para fazer isso. Tá. Se a gente ainda pensar, puxa, mas é melhor usar o soro do leite do que amido. Claro. Mas o soro do leite já é, digamos assim, o resto do leite. Ele não tem a mesma quantidade de proteína e tudo mais do que o leite íntegro. Então, essa é uma grande diferença também. Então, 80% dele é caseína, que a gente pode falar assim, mas e a lactose, né? O povo fala da lactose. O que é a lactose? A lactose não tem nada a ver com proteína. A lactose é o açúcar do leite. Açúcar. Afinal, ose, né? Ose. Todo final ose é açúcar. Tá. Glicose, galactose, frutose, enfim. Lactose é tudo açúcar. Que é outro conceito, é outro contexto. Então, a história da lactose também é outra questão. Então, por exemplo, a pessoa fala, eu tenho intolerância à lactose. O que é intolerância à lactose? Dentro do nosso intestino, as pessoas, geralmente, né, da maioria das pessoas, tem uma enzima. O que é uma enzima? É uma substância que está lá que quebra coisas. Vamos dizer assim, é parte da digestão, tá? Então, ele quebra coisas. Por que quebra? Para ficar num tamanho menor, para poder entrar no corpo, na corrente sanguínea e ser utilizado como um produto importante. Pronto. Tá. Acontece que se a pessoa não tem esta enzima para fazer a digestão desse produto, para quebrar esse produto, então, não quebrando ele, o corpo não consegue absorver. Sim. Ou seja, não consegue sair do intestino e entrar na corrente sanguínea para ser utilizado nos órgãos. Sim. Se isso não acontece, ele vai ficar parado no intestino, concorda? Porque não entrou, ficou no intestino. E uma coisa pode ficar parada no intestino? Não, acho que você vai evacuar, né? Evacua, mas quando aquilo é algo desconhecido, ele se torna um irritante. Então, a pessoa muitas vezes tem dor, tem cólica, tem diarreia, tem mal-estar, justamente porque aquilo torna-se, vamos dizer assim, um corpo estranho dentro daquele conceito. E o corpo vai querer expelir de qualquer jeito. jeito. Expelir. É uma defesa natural. Vai expelir. Então, quem não tem essa enzima não pode comer produtos que tenham lactose, certo? Existe tratamento? Não existe tratamento para isso, mas existe a possibilidade, por exemplo, de você tomar numa cápsula esta enzima. Então, antes de comer, toma essa enzima, chama-se lactase, e aí você come normalmente, aquela enzima dá conta e acabou, resolve sua vida. Ou então comprar produtos que já tem lá, sem lactose e tudo mais.
Tá. Essa é uma questão. Agora, se você quer emagrecer, se você quer não sei o quê, você não tem nada a ver tirar a lactose da sua dieta. Na verdade, quando você fala, vou tirar a lactose para emagrecer, você está tirando leite. Tirando leite, você está tirando fonte de proteína importante. Não tem sentido. Tá? Seria o mesmo contexto da ideia da caloria. Sim. Tá? É medir o produto simplesmente por uma coisa e não tem sentido. Houve aí o tempo da demonização da lactose. Porque a lactose é lactose isso, a lactose é inflamatória. Ela não é. A lactose vai fazer mal, vamos dizer assim, para aquela pessoa que tenha a dificuldade de fazer a digestão desse produto. É isso. Somente. Para as outras pessoas, não. Então, não tem nada a ver. Tá. Voltando aqui para a proteína do leite. Se 80% é caseína, o restante, os outros 20% dessa proteína é o quê? Você tem ideia? Ai, não... Nome assim eu não sei. Whey protein. Isso que eu ia perguntar. O que é o whey protein? Porque ele parece um leite em pó. O whey protein é proteína do leite. Ele tem em menor quantidade. Veja, 80% é caseína e 20% é whey. Então, por isso também ele é um produto caro, que para você obter o whey dentro do soro do leite, você tem que ter muito soro para fazer whey. Então, ele é uma proteína de alta digestibilidade, ou seja, você vai ingerir, vai absorver maravilhosamente bem, é uma proteína sensacional. Ela é ótima. Só que ela é concentrada do soro do leite. Agora, se a gente imaginar, você pega o soro do leite, que tem aquela aparência, né, translúcida, assim. E aí você pega todo aquele soro e tira a proteína, que é o whey protein, no caso. Quanto de soro para poder fazer isso? Muitos litros de soro, por isso que não é um produto barato. Por outro lado, se a gente pensar assim, mas está usando o soro do leite para fazer leite condensado, para fazer outro tipo de produto, mas não é concentrado de proteína que está usando. É a mistura que está tirado o leite, né? A proporção maior de proteínas do leite está fora. Foi feita outra coisa, foi feita leite em pó, foi feita queijo, foi feita outra coisa. E o que sobrou é feito esse produto. Por isso que a qualidade nutricional desses produtos, digamos assim, usando o nome de farmácia, genérico, similar e etc. Não é nem genérico, porque o genérico tem que ser igual ao original. É igual. Ele é um similar. Então, esses produtos similares são de qualidade inferior justamente por isso. Nossa, então ele serve só para engrossar mesmo. Só. É só para engrossar. Só para aumentar lá na receita. Só para fazer volume. Nossa, gente. Nossa. Isso é ruim, assim, porque se uma pessoa ela tem alguma... Sei lá, ela precisa consumir algum... Sei lá, principalmente o cálcio, né? A gente não toma sol, não é isso? Tem a vitamina D? A vitamina D, ela faz parte, ela participa do processo da utilização do cálcio no organismo. Então, é um outro processo, né? Então, o cálcio a gente tem que consumir para poder ter. Tá? Então, ele vem de vegetais escuros e tudo mais, mas a fonte mais evidente, mais conhecida, mais utilizada de cálcio é o leite. O leite é uma fonte essencial de cálcio. Usando o composto lácteo, você está usando 1/3 menos de cálcio do que você estaria recebendo num leite normal. Nossa. E só para completar do whey, né? O whey protein, que aí é uma... Todo mundo. Tá na moda, né? Usa na academia e tudo mais. Mas posso usar? Devo usar? O que eu faço? Procure a sua nutricionista. Por quê? Quanto posso, se posso, como posso, o que fazer. Não é só quem faz exercício que usa whey. Existem pessoas em algumas situações de doença que usam whey. Então, assim, são situações e situações onde a gente tem que, de fato, olhar caso a caso. Então, vou lá numa loja qualquer e sair comprando... Caseína, não acabei de falar da caseína? Olha, tá vendendo lá caseína em pó. O que é isso? Proteína do leite. O whey protein é proteína do soro do leite. É tudo do leite.
Entende? E não dá para substituir o leite pelo whey protein. Não, porque ele parece são coisas leite em pó, diferentes. né? São coisas diferentes. O whey protein, ele é um concentrado de proteína que é utilizado para suplementação. Tá. O leite é utilizado para consumo normal do dia a dia, para a gente ter no nosso corpo aquilo que a gente precisa para funcionar no dia. Então, quando você suplementa, você está colocando a mais daquilo que você consome normalmente. Entende? Então, é a mais. É outra questão. Tá certo? Então, assim, lembre sempre, observe as embalagens, observe esses produtos e preste atenção. Vai ver isso que eu falei para vocês. Vai olhar lá no mercado, que vocês vão ver, vão observar a diferença desses produtos. Vocês vão ver como é interessante isso. Nossa, e eu vou falar, e agora sim, acho que se alugou um triplex na minha cabeça, porque antes eu me preocupava em ver caloria. Então já é que o nosso tempo tá acabando, mas eu tenho uma outra coisa também que eu vi numa embalagem que eu fiquei assim chocada. Só para dar um spoiler, tem a ver com pão integral. Ah, isso é outra coisa também. Nossa, eu fiquei chocada. Mas isso dá conversa para mais um podcast. Isso aí é uma outra história. Tem a ver com composição, com rotulagem, com tudo mais. Isso é uma outra história. Nossa, e eu acho que valeria a pena ter uma aula sobre isso. Porque, assim, pelo que você falou, mesmo assim, eu fiquei com dúvida, né? Porque você falou, tem a proteína, tudo, mas o que será que é mais importante? Sei lá, na hora que eu for comprar um leite, o que será que eu tenho que prestar mais atenção? Se eu for comprar mesmo um requeijão, iogurte, o que eu tenho que prestar atenção? De maneira geral, observe para pegar o produto original. Então, se é leite. Se é iogurte. Sempre o produto mesmo. Se é requeijão, é requeijão. Dê preferência para Dê preferência para isso. Se você vai precisar suplementar, vai precisar isso, vai precisar aquilo, aí são casos a casos, individuais. E absolutamente devem ser vistos pelo nutricionista. Isso é ponto. E eu quero agradecer a vocês por estarem aqui conosco hoje. Já acabou! Lá acabou! Não se esqueçam de seguir as nossas redes sociais, está aqui. Então, estou aqui no Instagram, aqui também tem o nosso YouTube, você está assistindo a gente. Não deixe de nos seguir e mande suas perguntas, porque são elas que movimentam a gente para poder trazer as respostas, tá certo? Muito obrigada pela sua participação, pela sua presença novamente. Eu que agradeço. Nossa, eu venho aqui, eu aprendo bastante. E eu acho que eu queria ter uma aula sobre embalagem, hein? A gente pode planejar. Olha, acho que dá uma aula mesmo. Vai ser legal. Eu quero. Se então, vocês quiserem, escrevam aí. Eu quero. Isso, escreva. Escrevam, eu quero. Nossa, muito obrigada. Adorei. Obrigada, pra mim foi uma gente. aula. Se alugou um triplex na minha cabeça, mas tudo bem, né? Faz parte, é pra isso que eu tô aqui. Faz parte. Então, tá, jóia. Obrigada, gente. Eu que agradeço. Tchau, até a próxima. Tchau, gente. Até a próxima.